Você pode nos assistir. Estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário municipal de Agricultura, o Damião Arias, né, conhecido popularmente por Menon. Seja bem-vindo, Menon, mais uma vez aqui. Também estamos recebendo o advogado da prefeitura, o doutor Bruno Mota, meu caro Jordão. Pois é, vamos bater um papo, né? Já tinha anunciado algumas vezes, por questão de agenda não deu certo, mas hoje, graças a Deus, deu certo. A vinda do advogado, doutor Bruno Mota, ele que já esteve aqui em outras oportunidades para falar em outros temas. Hoje nós vamos abordar esse tema da questão dos animais de rua, um tema que é bastante polêmico, bastante procurado em todo o território brasileiro. Inicialmente, seja bem-vindo aos microfones da 104.9, doutor. Bom dia, Jordão. Bom dia a todos que escutam a rádio, bom dia a todos que compõem a rádio e, inicialmente, desejar meu boa tarde e pedir compreensão de todos, porque devido à pauta de audiências, e acaba às vezes se estendendo um pouco mais do que o previsto, e aí falhei com o compromisso. Mas como prometido, estou aqui presente para nós conversarmos um pouco mais sobre esse cumprimento de sentença, essa ação que determina o recolhimento dos animais do município de Santa Terezinha. 11 horas e 54 minutos. Vamos dar o bom dia também do secretário de Agricultura, secretário de Agricultura Menon. Bom aqui. Dia, Jordão. Bom dia, Josi. E bom dia para todos que estão ouvindo a rádio. Falando com o doutor Bruno, depois a gente vai fazer o ping-pong com o Menon. Meu caro Josi, teve alguma novidade, doutor? Qual é as novidades, assim, do ponto de vista? Há muita reclamação do ponto de vista de animais. A gente sabe que essa problemática não é somente aqui em Santa Terezinha, mas como o Josi costuma dizer, a gente mora aqui em Santa Terezinha, a gente tem que debater o município de Santa Terezinha sobre tudo. Tem alguma novidade assim? Tem alguma decisão que o senhor vai trazer para o município? Não só envolvendo os cachorros, que são a grande prioridade, assim, pelo menos as grandes reclamações, mas também tem boi, vaca, cabrito, ovelha, enfim. Fica à vontade, doutor. Boa tarde novamente a todos e sim, Jordão, eu vou abrir minha fala dizendo que, infelizmente, o município de Santa Terezinha, ele respondeu uma chamada, uma demanda do Ministério Público do Estado da Paraíba e, infelizmente, o município esteve inerte. Essa ação se deu mais ou menos no início de 2017 e o município foi notificado, não se manifestou e, por algum motivo, depois apareceu no Ministério Público e assinou um TAC, um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a coletar, recolher e dar destinação devida a esses animais. Só fez isso. Depois dessa assinatura desse TAC, não mais apareceu no Ministério Público, não cumpriu com o TAC. Essa assinatura foi, no caso, em 2017? 2017, mais ou menos 2017. E do Ministério Público, as incansáveis notificações, gerou-se uma ação civil pública na 5ª Vara de Patos sobre o número de processo 080 1729 dígito 33 2018 815 0251. Essa ação ela originou-se em 2018, proposta pelo Ministério Público, e o pedido do Ministério Público era que a Justiça Estadual obrigasse o município a recolher esses animais. Novamente, o município foi notificado, infelizmente manteve-se inerte, que é o que a gente chama de revel, né? Correu sob revelia, o processo andou e o município não se manifestou, e no finalzinho de 2019, mas finalzinho não, no meio de 2019, mais precisamente na data 22 de julho de 2019, o juiz Luiz Gonzaga, titular da 5ª Vara de Patos, sobre esse processo, sentenciou o município. E aí, infelizmente, o município não se manifestou, não participou desse processo, não apresentou defesa, e aí eu falo infelizmente por quê? Porque eu tenho notícia que nós somos o único município da região que está sendo obrigado judicialmente a recolher esses animais. E nós sabemos que a dinâmica não é essa, não é assim que se cumpre uma ordem, porque se tem licitação, se tem uma organização, se tem toda uma demanda para poder se cumprir uma ordem judicial. Nós também sabemos que o que é gasto durante o ano, ele é aprovado pela Câmara Municipal no ano anterior. Então essa despesa não está prevista no orçamento. E aí nós estamos fazendo, como dizemos no popular, se virando nos 30 para tentar resolver isso aqui. E aí, esta semana eu conversava com o juiz, o doutor Luiz Gonzaga, e ele
infelizmente, entende que tem que ser cumprido a todo custo, né? Marcamos uma reunião com o Ministério Público, conversamos com o Ministério Público e ele também entende, como já vem se arrastando aí há vários anos, tem que ser cumprido. E o problema aqui é porque vai sobrar minimamente uma ação de probidade administrativa e uma multa para a pessoa e o secretário. Não é para a secretaria, não é para o prefeito, é para a pessoa. Esse dinheiro não pode sair dos cofres públicos. Pois bem, feito essa introdução, apresentado o problema, nós temos uma sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso, não tem mais o que fazer, a qual determina que o município de Santa Terezinha tem que recolher os animais das vias públicas da zona urbana, dando o destino previsto na legislação pertinente, bem como, e essa é a segunda parte interessante, bem como fazer cessar a criação inadequada de cães, gatos, suínos, bovinos, caprinos e equinos na zona urbana do município. Esse documento eu vou deixar disponível, caso o amigo queira publicar em seu site, divulgar este documento, irá nos ajudar na intenção de disseminar a informação, repassar a informação. Porque, Jordão, é interessante que alguns populares, algumas pessoas do município, acreditam que isso é uma determinação do prefeito, né? Como se o prefeito Arimatea dissesse, não, eu não quero mais e agora vai ter que ser assim. E essa é uma determinação do juiz. E nós, em parceria, o jurídico, em parceria com a secretaria, aqui representada pelo senhor Damião, estamos tentando resolver, em um primeiro momento, esses animais serão recolhidos, serão levados para Patos, certo? E quanto a essa dinâmica, o senhor Damião aqui pode dar alguns maiores detalhes das parcerias que nós estamos fechando e explicar um pouco melhor como que se dá. Só sobre isso, só para complementar e passar para Damião, o nosso amigo menor, meu caro José, é a questão do... Quer o quê? Tem o quê, Jordão? Pois é. Eu digo, doutor, falando do pacto, esse acordo que houve, quer dizer que a Justiça também fez vista grossa, porque esse acordo feito em 2017, 2018, veio desaguar agora em 2023, quer dizer, não deveria ser punido ou obrigado na época da gestão passada, como é isso? A dinâmica do processo administrativo, ele funciona da seguinte forma, responde à gestão atual. Esse PAC ele foi assinado ainda na gestão da antiga prefeita Terezinha, sobre o comando de assessoria jurídica de Poliana, conhecida como Popó, e foi assinado e não foi cumprido. Só que o que é que acontece? É notificado, é assinado o TAC a gestão, o município, e não as pessoas. Porque se assim fosse, era muito bom. Isso aqui a gente não teria obrigação e a justiça procuraria a antiga gestão, as pessoas. Mas infelizmente não funciona dessa forma. Então, os problemas, as mazelas que vêm da outra gestão ou de qualquer outra gestão, de qualquer município, responde à gestão atual. Neste caso, como quem está à frente do município nesta oportunidade é o senhor Arimatea, então quem responde é ele. Neste caso, quem está à frente da secretaria neste momento é o senhor Damião, conhecido como Menon, quem responde é ele. E infelizmente, se não for cumprido, quem vai ser punido é Menon, né? Então, nós como assessoria jurídica orientamos, tentamos da melhor forma analisar a situação, buscar o recurso, entender qual é a demanda para nós tentarmos resolver, mas quem responde objetivamente, neste caso específico, é o prefeito, a pessoa de Arimatea, e o secretário, a pessoa de Menon. 12 horas e 2 minutos, realmente a antiga gestão, ela pecou, porque como disse o Jordão, não seguiu os trâmites, deixou seguir, mas faz quanto tempo que a Arimatea assumiu, doutor? Ele assumiu no início de 2021. Pronto, 2021 para cá, será que não daria para ter resolvido esse problema? Será que teve que chegar à determinação, à obrigatoriedade de fazer? Porque eu acho que em 2 anos daria para ter resolvido isso. Quanto à questão de dizer assim, olhe, eu quero que o povo saiba que não é o prefeito. Realmente o prefeito não quer, o prefeito quer o bem. Todo prefeito quer o bem para a sua cidade. Qual é o prefeito que não quer o bem, né? Mas aí, levando em consideração, isso aí é de mim e é de outras muitas pessoas que eu vejo na rua, quem cria, e eu deixo de lado cães e gatos, quem cria animais como bois, vacas, cabras, suínos, quem quer criar tem que comprar um sítio,
Não é, meu caro menor? Isso aí até uma criança de 5 anos sabe. Então, assim, até essa semana eu dizia aqui na rádio, eu dizia, vamos fazer, e a gente tem recebido inúmeras denúncias de animais, principalmente em praças públicas, ouvintes que ligam, mandam vídeos. Então, assim, o gestor vai fazer uma reforma no centro para deixar embelezar o centro. Aí faz uma praça bonita, como fez ali a Praça dos Poetas. Aí vem o criador e solta o boi, aí quer dizer, já tira o embelezamento da rua, né? Quer dizer, não é culpa, o gestor tem culpa porque assim, ele não está aprendendo, mas a culpa maior é do criador. Então, se você tem boi, se você tem cabra, se você tem porco, você tem que ter a consciência que tem que criar um sítio na zona rural. Eu até fiz vista grossa, menor, e ouvintes, e doutor, e disse, e Jordão, e disse, eu disse, não, aqui no loteamento, como é uma parte que não tem muitas residências e tal, você não vai fazer um curral, mas vamos fazer, deixar correr aqui e tal, mas agora não, agora é obrigatoriedade, tanto faz, porque a gente tá aqui para trazer a solução, a gente não tá aqui para... É muito bom você chegar e criticar, é muito bom você chegar, apontar o dedo e dizer, tá errado, tem que resolver. Não, a gente tem que mostrar a solução, não é? A gestão passada errou feio, tinha que seguir os trâmites, tinha que resolver, né? Mas aí também passou 2 anos de Arimatea, né? E também porque não resolveu dentro desse, teve que chegar a obrigatoriedade. Então, assim, o objetivo disso é principalmente que as pessoas, elas se conscientizem. Isso não é a Arimatea que está mandando fazer, senão ele tinha mandado fazer no primeiro ano de governo dele, né? Isso aí é uma determinação, para que o ouvinte entenda, isso é, no bom popular, isso é uma determinação do juiz para que siga a orientação. Não é o prefeito, mas só que a justiça, ela manda para o prefeito e o prefeito tem que seguir. Então, assim, é interessante que a forma de tudo, doutor, de tudo isso, né, Menor, é a conscientização, não é? Bastava se conscientizar, dizer que não, olha, eu não vou fazer tal, aí eu vou repetir de novo. Eu até disse, eu digo aqui perto do loteamento, eu não digo nada não, porque tem poucas casas e tal. E tá afastado da BR. Né? Exato, tá afastado, tudo bem, a gente não vai fazer vista grossa. Agora, quando parte para uma BR, quando parte para o centro ali, quando parte até para as ruas próximas ao centro, quer dizer, aí já vai, e agora que as ruas estão asfaltadas, o trânsito naturalmente aumenta a velocidade, querendo ou não. Então, quer dizer, pode isso ocasionar acidentes, meu caro Bruno e meu caro Menor. Eu recebi a título de curiosidade, porque é interessante, porque as pessoas me cobram como se eu determinasse algo. Eu só sou cumpridor de ordens, né? Oriento e cumpro ordens. Eu recebia de uma pessoa conhecida aqui do município, na data de segunda-feira dessa semana, uma foto ali da Praça dos Poetas, onde tinha aproximadamente umas 6 cabeças de gado. E eles estavam se alimentando da grama de lá. E eles dizendo, vocês não vão resolver, mas assim, não cabe a minha pessoa resolver, cabe à administração, né? Quanto à questão do tempo de cumprimento, que você perguntou, mas foi lá em 2019, porque só está se fazendo agora. Todo processo em que envolva a administração pública, seja o município, seja o estado da Paraíba, ou seja o Brasil, ele existe uma coisa chamada remessa obrigatória. Vamos supor que você entre com um processo contra o município de Santa Terezinha. Se você ganhar o processo e o município perder, o juiz, por obrigatoriedade, ele tem que pegar esse processo e mandar para recurso. Por isso que o nome é remessa obrigatória. É obrigatório. Não existe possibilidade de não fazer isso. Porque seria uma espécie de controle de saber, de entender se esse processo ele atendeu os requisitos legais no segundo grau, com os desembargadores. Então, este processo saiu aqui da cidade de Patos, da Quinta Vara, e foi para João Pessoa. Ele foi sentenciado em Patos em 22 de julho de 2019. Mas ele foi para João Pessoa, foi analisado pelos desembargadores, foi confirmado que estava tudo legal, tudo certo, que infelizmente houve uma falha, e a falha foi do município por não ter participado do processo, e esse processo volta para a cidade de Patos. Quando ele volta para a cidade de Patos, ele volta com aquilo que nós chamamos de transitado e julgado. As portas são fechadas, não tem mais o que você fazer nesse processo. Então, quando o processo voltou, é se dado um tempo e aí o juiz determina o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença nada mais é do que o juiz dizendo, olha, existe uma sentença, você agora vai ser obrigado a fazer o que está lá. Então, por isso que se passou um tempo. E aí o amigo perguntou, certo, mas por que no início da gestão de Arimatea não tomaram partido e não resolveram isso? Porque sequer nós sabíamos desse processo. Ninguém tinha controle desse processo, entende? E aí você diz, certo, mas o amigo é o advogado e você deveria saber. Eu teria que consultar
um a um processos do município. E aí o município existe inúmeras as demandas de processos arquivados, de processos ativos e de processos em segundo grau. Eu teria que passar aí por volta de alguns meses sentados somente fazendo a pesquisa dos processos ativos em que situação estava. Então, qual é o padrão em todo e qualquer município, pelo menos dos vários que eu conheço? A gente espera a demanda chegar, porque toda demanda, quando chega, se tem um prazo, né? Às vezes a gente bate no carro de alguém, às vezes a gente diz uma palavra desagradável e é processado. Nós só temos ciência quando aquela demanda chega, quando o oficial de justiça bate na nossa porta. Então, aqui foi o caso. Recebemos a demanda e estamos a todo custo tentando resolver essa situação. E o secretário Menon aqui ele vai dar maiores detalhes, porque esses animais vão começar a ser recolhidos ainda este mês, eles têm que ser recolhidos ainda este mês, nós devemos prestar conta ao juiz, e esses animais serão levados para o município de Patos. E lá tem uma tramitação particular. Você tem que pagar uma multa, tem que pagar uma taxa para retirar esses animais. Vai ser assinada alguma documentação, você dando conta da responsabilidade, e essa situação repetindo, você vai ter que ser processado, né? Você é o proprietário do animal. Infelizmente, essa é uma situação que é real para o município de Santa Terezinha, principalmente, porque nós temos esse processo. Não. Boa tarde, mais uma vez, Jordão, Joso e todos os ouvintes da Conexão FM. A gente já tem avançado um pouco, que a questão do onde vai ser localizado os cachorros e os gatos. Eu e Bruno também tivemos com o secretário Ferreira da Agricultura de Patos, fizemos uma pequena parceria para levar os animais daqui, que serão recolhidos para Patos, e vai ficar no curral de Patos até determinado tempo. Questão dos animais para retirar é uma multa de R$391, independente do tamanho, que seja porco, bode, e ainda além disso, a pessoa vai assinar um termo de responsabilidade para retirar esse animal de lá. Além disso também, o que a gente, que eu converso até com o pessoal, que a população também, eles criticam muito o prefeito, ao invés do secretário, sabe quem é o dono dos animais, mas não faz a denúncia. Simples ficar aí para cima da gente. Então, depois de todo esse procedimento que vai ser feito, com certeza vai ficar bem mais fácil identificar os donos, e as denúncias, todos esses processos não caem em cima da gente, em cima do dono dos animais. E com certeza é isso que a gente queremos. Menon, me diga uma coisa. Me diga uma coisa agora. Você falava dessa denúncia, que cada morador, claro, pode fazer sua denúncia. Mas essas denúncias são anônimas ou ficam... Não, eu tive agora recente na casa da mulher, a mulher chegou a eu e disse: rapaz, uma vaca que comeu minhas pratas tudinho, você não vai fazer nada. Eu digo: você sabe quem é o dono? Sei. Eu digo: então você deveria procurar o dono. Com certeza, né? Porque a gente, com certeza, falando com o dono, e para depois falar com a gente. Mas nesse caso aí, depois que for recolhido os animais, que for retirado lá, com certeza essa denúncia vai chegar até o dono. E o dono é que vai responder pelo processo. É a questão da consciência, né? Tem muita gente participando aqui. A Guia Adi está dizendo: o importante é que todos os donos dos animais tenham consciência e responsabilidade. Quem não tem como manter os animais soltos na cidade. A Flávia Santos está dizendo: só que estes gatos vieram através de uma senhora que trouxe de Patos e Catingueira para soltar aqui em Santa Terezinha. Tem muita gente participando, tem muitas mensagens. A gente pede perdão se por acaso esqueceu o nome de alguém. Damião Barbosa Silva está aqui na escuta, Ana Maria, Alessandra Cordeiro, Luciano Rodrigues, muita gente participando, Marcos Olinto, Flávia Santos, quem mais aqui está participando? Nego de Reni, Graça Lucena também está aqui participando conosco. A Maria Fernanda na Rua Projetada, Sou Mãe Socorro, Eveline na Rua José Santino, Maria Biega, Luciano Rodrigues no sítio São Gonçalo, Cláudio Babazinho no sítio São Gonçalo, Maíra Lima na Rua Pitas Pessoa, Maria Cecília e Pedro Joaquim, Celinho Oliveira e Antônio Oliveira no Alto do Roçadinho, Manuel Lida no Alto do Roçadinho, Maria Fernanda e Socorro no loteamento Vale do Sol, Leda e Zé Miguel no sítio Santana, Alessandra Cordeiro, Marcos Olinto, Flávio Santos e Guiás. Essa aí eu falei comigo, né? Antônia Alves está aqui também, Claudemir Guimarães, muita gente participando. Perdão se esquecer alguém, porque quando é muita gente participando a gente dá o lapso, né? Damiane Paulo Simplício, é verdade, Menon, é verdade, doutor. É a questão do bom senso. Eu acho que é o seguinte: se você viu um animal
é seu vizinho. Você não quer desavença. A gente é cidade pequena, todo mundo se conhece, se respeita. Você vai lá e fala, ó, pula, comeu as minhas plantas, não deixe mais não, prendam, porque eu não quero moído. Se continuar, aí você faz a denúncia e aí o cidadão é R$391. É bom se atentar para isso. R$391 cada animal. E assumir a responsabilidade, né? E esses R$391 é uma taxa de liberação do animal. Certo? Em um primeiro momento, ele paga R$301 para retirar o animal do pátio que eles vão ficar apreendidos. Posteriormente, esse animal sendo recolhido, ele vai responder por um processo. Ele vai ter que ser processado. E aí, quem nos escuta, e o amigo José, o amigo Jordão, pode perguntar, mas isso não é muito radical? Eu entendo e uso como exemplo o que o amigo acabou de falar. A cidade é pequena, todo mundo se conhece e, para além disso, às vezes acaba sendo todo mundo parente, né? Todo mundo muito próximo. Eu gosto de sempre dar o exemplo do agente de trânsito da Polícia Militar. Você tem um tio, um amigo, um vizinho que é agente de trânsito da Polícia Militar. Se ele estiver em uma blitz e você passar irregular, seja com o veículo desemplacado, sem capacete, ele vai lhe abordar e ele vai ter que recolher o veículo. E eu não vejo ninguém dizendo assim, mas irmão, mais primo, mais vizinho, você é sargento, mas você poderia me liberar. Ele não pode fazer isso, porque ele está cumprindo a obrigação, o dever dele. A partir do momento que esse animal é recolhido, o prefeito, e aí não a pessoa, mas a gestão está cumprindo com o papel dela. Se deixa de recolher esse animal com uma determinação e acontece um acidente, porventura acontece um acidente, alguma pessoa é mordida ou alguma moto, como é caso recorrente aqui no município, o prefeito é responsabilizado. Então eu conversava com ele, ele dizia, Bruno, me explica as consequências. Eu passava para eles as consequências, infelizmente, eu não posso ser pai, mãe, babá de quem está agindo errado. Eu tenho que fazer meu papel e quem estiver agindo errado vai ter que ser responsabilizado. Infelizmente, a dinâmica é essa. Infelizmente, se você é proprietário de um animal e esse animal está solto na rua, você é responsável por ele. Eu, quanto motociclista ou quanto pedestre, sou mordido por um cachorro seu, José, de sua propriedade, ele se soltou de sua casa e ele veio à rua e me atacou, ele estava na rua, eu passei de moto, colidi com ele e fui ao chão, você é responsável por esse animal. Então você vai ter que arcar com as despesas. Mais ou menos é o exemplo do município. Se esse animal está solto e ele vem a prejudicar alguém, machucar alguém, danificar o patrimônio de alguém, o dono é responsabilizado, isso aí não exime essa responsabilização. Agora, muito bom, vou soltar e o prefeito que se vire. O dono é responsabilizado. Só que nós temos um documento, um cumprimento de sentença determinado pela Quinta Vara de Patos, ele vai ser responsabilizado porque não está cumprindo com a determinação judicial. Que isso fica muito claro. Não é porque o animal pertence a Jordão, por exemplo, um cachorro veio e mordeu aqui a uma pessoa, um vizinho, e você vai dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, então você se resolve com o prefeito. Não, você é responsável pelo animal. E você vai responder perante aquela pessoa que machucou-se. Só que o prefeito, a gestão, vai responder perante o juiz por não ter cumprido a determinação. Que isso fica muito claro. E não é uma questão de ser apadrinhado politicamente, ser parente, ser vizinho, ser eleitor, ser amigo. Infelizmente não existe isso. Nós temos que cumprir uma determinação judicial. E aí os proprietários de animais que, se têm ciência, sejam eles cercados ou não, sejam apreendidos ou não, serão notificados. E é interessante dizer isso, por exemplo, isso aí independe de gestor, por exemplo, como o doutor Bruno está dizendo. É a questão do tempo, por exemplo. Se fosse outro gestor que estivesse administrando o município, essa mesma recomendação chegaria. Então, essa questão, para que o ouvinte entenda no bom popular, ela iria chegar mais cedo ou mais tarde. É como a questão dos transportes escolares. Nenhum prefeito quer negar transporte escolar. Mas vai chegar um tempo que vai ficar só para educação básica. Não vai ter para universidade, não vai ter para colégio particular. Justamente por isso, porque não suporta. O tempo vai evoluindo. Então, do mesmo jeito, nessa questão animal. Mais cedo ou mais tarde, essa questão ia chegar. E chegou agora, independente do gestor, de quem quer que seja o gestor. Pegou agora o Arimaté, então tem que cumprir. Ô, Josi, no município de Santa Terezinha, na cidade de Santa Terezinha, nós temos basicamente dois partidos, né? Oposição e situação, basicamente, que nós sabemos quem são as pessoas, não precisamos estar citando o nome.
Vamos supor que Arimatea não venha a ser reeleito ou que ele não se candidate à reeleição. Por algum motivo ele não dê continuidade ao mandato dele. Alguma outra pessoa vai ter que assumir. Seja a atual vice-prefeita, seja um prefeito ou uma prefeita regularmente eleito, seja quem for, vai ter que assumir. E daqui a 2, 3, 5, 10, 15 anos, vai ter que cumprir essa determinação. Então, como você bem explicou, não é uma questão contra Arimatea ou contra a gestão de Arimatea. É uma decisão, determinação para o município. Então, independe da gestão. Somente que, neste momento, este processo, essa demanda, caiu na gestão de Arimatea, no tempo da gestão de Arimatea. Então, quem tem que dar cumprimento é ele. Vamos supor, vamos dar nomes. Vamos supor que Zé Afonso se candidate. Vamos supor que Zé Afonso ganhe. Ele não é o prefeito, ele vai ter que sentar com o secretário dele e vai ter que dar cumprimento a essa determinação. Se os animais continuarem soltos, quem vai responder é ele. Então não é o prefeito, e sim a gestão. 12 horas e 19 minutos, batendo um papo hoje com o advogado Bruno Mota, também o secretário de Agricultura do município de Santa Terezinha, Menon Aires, falando sobre essa problemática, essa determinação da justiça para recolher os animais soltos nas ruas de Santa Terezinha. Quero aqui só pontuar algumas coisinhas, doutor. Quando o Arimatea esteve aqui na rádio, meu caro José, lembra, um ano de sua gestão, a gente fez um balanço aqui, sempre a gente traz o presidente da Câmara e o gestor municipal para fazer um balanço para a população, e ele falava sobre essa problemática. Surgiu algumas perguntas e ele pedia até a conscientização das pessoas, naquele momento, um ano de gestão, ele pedia que o pessoal colaborasse, não soltasse animal, que tivesse cuidado para não criar animal, como o José sempre disse, se não tem um sítio, não criar, enfim. Eu lembrava disso agora enquanto os senhores falavam. E também outra coisa, por exemplo, que fique claro, para não criar uma assombração, pelo que foi dito aqui, explanado, é a questão, por exemplo, se eu crio um animal dentro de casa, no meu quintal, aí não vai ser recolhido. Não, de forma alguma. Só para o pessoal não criar... Se estiver amarrado, não podem pegar. O animal que será recolhido serão os animais que estão soltos à rua. Seja ele gato, seja ele cachorro, seja ele um porco, seja ele uma cabra, uma ovelha, um jumento, um cavalo, uma vaca. Independe do tamanho do animal ou o porte do animal. O animal que estiver solto será recolhido. Em um primeiro momento, os animais de grande porte serão direcionados a patos. E os animais de pequeno porte, mais especificamente cachorro e gato, será ao abrigo aqui de Santa Terezinha. Em relação aos animais menores aqui, por exemplo, como um ouvinte falou aí, tem gente que na boa sempre comenta muito isso. Tem muita gente que solta o punhado de cachorro, de gato em Patos, que é a cidade, porque a distância, o animal não volta, tem aquele negócio. Quer dizer, por exemplo, suponhamos que Catingueira solta o animal aqui, uma hipótese. Aí, lógico, não tem dono, né? Porque, pelo menos não tem como identificar os donos. Como é que será recolhido esses animais e aí ninguém vai pegar esses animais? Como é que vai ser o destino? A questão animal no Brasil ela é problemática porque, por exemplo, nós não temos como fazer essa destinação, certo? O Adota Patos ele sofre com isso diuturnamente, porque é recolhido animal machucado, recolhido animal espancado, recolhido animal com deficiência, com debilidade na alimentação, e esses animais são recolhidos. Não pode se pensar, não se pode nem cogitar a questão do abate do animal. Isso aí não existe. Para cachorro, gato, animais domésticos, se trabalha a questão da adoção, né? O Adota Patos, por exemplo, ele trabalha diuturnamente para a adoção. Animais de grande porte ou animais de médio porte e animais que têm um valor comercial que serve de alimentação para a população, vaca, ovelha, caprino, bovino, um porco, eles vão ser leiloados. Esses animais recolhidos irão passar um tempo esperando o proprietário. Se o proprietário, a proprietária não aparecerem para recolher esses animais, eles serão leiloados. E isso por força de lei. Isso não é o prefeito está determinando, isso é uma questão legal. É a lei que determina sim. Doutor, me tira uma dúvida. Se o animal estiver amarrado, ele não será levado. Ok. Digamos que, Menor, pode responder também. Vira aí, Jordan, tu tá mais perto. Pode botar bem perto dele aí pra sair. Aí, me diga uma coisa. Digamos que eu tenho um porco
e o porco tá amarrado debaixo do pé de manga da frente da minha casa. Aí vocês estão lá fazendo o recolhimento dos animais soltos, mas o meu porquinho, o meu bode tá amarrado. Quer dizer que esse não é levado. Mas eu posso criar dentro do meu muro um bode, um porco. Como essa questão assim? Porque, se eu não me engano, me parece que tinha uma lei municipal, se tiver algum vereador aí, que não pode criar porcos, cabras em muros. Então, assim, porque para deixar bem entendido, porque senão o pessoal vai dizer, não tá solto, então eu vou jogar 30 cabeças de bode dentro do meu muro, fazer uma pocilga dentro do meu muro, aí vai começar a chamar a vigilância sanitária e vai gerar todo um atrito. Então, eu queria que o senhor explicasse essa questão aí, como é que fica. José, a gente vai levar ainda uma documentação para ser aprovada pela Câmara, não é isso? E você falando isso aí, eu vou dar um exemplo. Não sei se você se lembra que eu tinha um criatório de galinha depois da queijeira. Você lembra? E foi denunciado que estava com mau cheiro e eu fui obrigado a tirar. Do mesmo jeito que a pessoa criar um porco dentro de casa ou criar criação, com certeza que vai haver uma denúncia, com certeza vai chegar, e o certo é não criar. A história que você falou, dentro da cidade, eu acho que não convém a gente criar. Principalmente a pocilga, né? Quem cria porco tem um forte odor, né? Um forte cheiro, fica mais difícil de você manter o controle. E aí, para dar um tempo às pessoas se organizarem, porque devem estar chegando as perguntas, e esse recolhimento desses animais começam quando? Para dar um tempo às pessoas se adequarem, porque a intenção não é punir ninguém. A intenção não é causar um constrangimento a ninguém. A intenção é fazer a coisa correta, minimamente correta. O menos possível correto nós temos que fazer. Nós só não podemos ser omissos e deixar de mão, deixar para lá. Então nós vamos começar com o recolhimento dos animais de pequeno porte, de domesticados, cachorros e gatos. Nós vamos recolher aqui, como nós conhecemos no popular, cheiro, que ela tem um controle de alguns animais, de vera, que a gente conhece como popularmente vera dos gatos. Nós, em um primeiro olhar, nós vamos fazer essa organização. E isso vem da cabeça de quem, certo? Quem determinou isso? Isso ficou determinado em uma conversa, uma audiência com um promotor público. Nós nos reunimos com ele disse, porque é interessante, isso eu sempre falo nas minhas reuniões, e aqui eu estou com alguns documentos que eu vou participar quando sair daqui de outras reuniões, e todo documento do Ministério Público, ele começa como recomendamos. Recomendamos, solicitamos, requeremos, advertimos, mas essas palavras devem ser trocadas por ou faz, porque não tem outra escolha. Aqui, Jordão, você pode observar um documento do Ministério Público e aí ele grifa em negrito e diz recomendamos, né? Mas isso aqui era para ser, faça agora. Um exemplo bem em paralelo sobre isso é a questão das festas agora recentemente muitos prefeitos, devido à determinação foram recomendados, Conta, né? E eles não queriam pagar para ver. Porque a palavra recomendação é como um pai e uma mãe conversa com o filho. Eu posso fazer isso, ele diz, olha... Está aconselhando por bem, né? Eu aconselho você a não fazer, mas você está livre. A gente sabe que se fizer, o caldo vai engrossar. Então, é basicamente isso. Doutor Bruno, pegando a deixa dos animais maiores agora, o senhor pode até terminar essa questão dos menores, caso queira. Por exemplo, nós somos cortados, Josi, aqui pela BR, né? BR Federal, a 361. E já houve, não sabe, infelizmente, houve já acidente com animais de porte maior aqui, inclusive com fatalidade, infelizmente, antes do posto de Adair para cá. E até do nosso amigo Solial, do filho dele. E há também muitos, né, pessoas que, por não ter propriedade, tal, pastoram o gado na beira da pista. Aqui nós estamos falando em perímetro urbano, eu pelo menos entendo isso, até porque até o posto lá de Adail tem loteamento, é um perímetro urbano. Isso. Como é que vai funcionar essa questão? Vai ter uma parceria com a PRF ou não? Como é que vai fazer isso? É permitido Jordão, ter duas vaquinhas e pastorar na beira da pista ou na beira da estrada ou não? Nós entendemos que você pastorando ou não, que essas duas vaquinhas estejam amarradas por uma corda ou por uma corrente, elas estariam tecnicamente soltas. Porque
o assoreamento, a lateral, as margens da BR não é local de se criar animal. Ninguém bota um pau e prende um cachorro ou uma ovelha, porque não é o local de se criar. Ou se cria em um curral, ou se cria em uma residência que dê condições de se criar esses animais, certo? A questão dos animais domésticos, gato e cachorro, ela é até vista com um olhar mais simpático pelos órgãos de fiscalização, porque é uma causa nobre, né, para quem coleta esses animais da rua e para quem tem uma quantidade de animais também, porque se desprende muito de energia, de material de limpeza, de alimentação. Eu vejo de perto aqui a realidade das cuidadoras, das criadoras do município de Santa Terezinha, e é uma grande loucura, porque é um gasto muito alto, você tem que pedir ajuda às pessoas, leva muito tempo para se fazer manutenção, é muito complicado. Mas aí a lei determina e as pessoas que fiscalizam, neste caso aqui a promotoria pública, o promotor, ele entende que isso não é correto. Então, por mais que você esteja segurando na corda da sua vaquinha ou daquela cabrinha leiteira que ela está ali na lateral da pista se alimentando, ela é entendida como animal solto, certo? E ainda tem um outro detalhe que você perguntou da PRF. Eu como advogado, e aí é uma opinião particular minha, eu como advogado entendo que essa margem da BR que corta a cidade, que por exemplo, a Praça do Frei Damião, a Praça dos Poetas fica bem ao lado da BR, eu entendo que aquilo é domínio da Justiça Federal, então do Poder Público Federal. Então quem deve fiscalizar é a PRF. Só que como nós temos uma determinação judicial, a gente não pode fazer a coleta seletiva. Olha, nós coletamos essa vaca porque ela está aqui mais para cá e essa que está bem pezinho aqui ou em pé na faixa de rolagem, na pista, nós não vamos recolher, porque isso é obrigação da PRF. Porque se assim a gente entender, possa ser que dê problema para o município. Lembra que há poucos instantes eu disse que a gente tem que fazer o que se entende que é menos errado, tentar fazer, errar o menos possível. Com esta ótica, nós também temos que recolher esses animais. Em um segundo momento, porque o primeiro momento é cumprir a determinação. A gente, em um primeiro momento, cumpre o que o juiz está determinando, em um segundo momento a gente busca a parceria. Mas a PRF, ela coleta esses animais e leva para o abrigo lá em Patos. Né? É o mesmo local que o município vai levar. Muito bem, 12 horas e 30 minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário municipal de Agricultura, Damião Ares, né, o popular Menon, também o doutor Bruno Mota, advogado da prefeitura. Estamos conversando sobre essa problemática, né, e graças a Deus tem uma solução, eles estão mostrando uma solução, participando aqui com gente, muita gente ligando, muita gente nos assistindo na live, né, você pode ir lá no Facebook Rádio Conexão FM 104,9, né, muita gente mandando mensagem, o Antônio de Nelson está parabenizando Dona Deusenira Martins, Raimunda Cambuim, Canário na Fazenda Nova Cachoeira, Damião Redondo, Ione Manuel e sua família, irmão Lauro parabenizando pelos esclarecimentos, Cileide, Marilson Lira e Maria Aparecida no sítio Cabaças também parabenizando pelos esclarecimentos, Celi na rua José Simões dizendo parabéns pela excelente abordagem, Márcia no sítio São Gonçalo. Olha, a Fabi está dizendo aqui, né, sobre os animais de pequeno porte, falta os seres humanos se conscientizar e cuidar de seus animais. Não pegar só quando eles estão pequenos e bonitinhos. Aqui na casa dos meus pais tem 15 gatos. Todos que chegam morrendo de fome até hoje nos tá dizendo que se alimenta, né? Eles alimentam. Tive que vacinar as fêmeas, pois estava tendo filhotes e saindo de controle. Penso que todos os seres humanos sejam responsáveis se pegar para cuidar. Fique com eles até o fim, não solte e castre. É interessante que os gestores possam fazer também a castração. Muito bem, tá aqui a turma participando. Hoje é interessante isso que essa ouvinte informou, porque isso, exatamente, que eu conversava com o Rafael, a gente chama Rafael da Civil, né, que é um dos encabeçadores do Adota Patos, e ele disse que é impressionante a quantidade de pessoas que vão lá, adotam um cachorro, levam para casa e com 4, 5 meses simplesmente chega lá, joga o cachorro e diz, não quero mais. Não quero mais porque não gostei do cachorro, ou porque eu agora tive um filho, ou porque mudei de emprego. E, infelizmente, essa não é a situação correta. Você adotou um animal, ele é seu animal.
Você teve um filho ou adotou uma criança, ele é seu filho. Você simplesmente depois não pode dizer, não, eu adotei essa criança, ela não gosta de estudar, eu vou devolver. Não é assim que funciona. Você adotou um animal, ele é seu, ele é de sua responsabilidade. Como também aquele cachorro, aquele gato que ele deu cria, seja de 1, 2, 3, 8 filhotes, aqueles filhotes são de sua responsabilidade. Batendo um papo hoje com o Dr. Bruno e o Menon. O Menon também quer acrescentar mais alguma coisa, Menon, sobre esse caso? Só sobre o caso que você falou aí, a importância de... Quando acontece um acidente, muito importante, porque sempre quando acontece um acidente fatal, ninguém nunca aparece o dono do animal, correto, né? Sempre a pessoa se afasta. Então, eu acho que com esses animais recolhidos, quando a pessoa assinar um termo de responsabilidade com isso, com certeza vai identificar o dono, né? Quer dizer, mais uma maneira das pessoas se identificar. Pois é. Ok, tá na escuta. Batendo papo hoje com o advogado Bruno Mota, também Menon Aires, secretário de Agricultura do município, falando sobre essa problemática, essa determinação da lei, agora transitado e julgado, não tem como recorrer, como dizia o doutor Bruno, tem que, de fato, executar o município, caso não vai responder na forma da lei, também responsável também os animais, seja eu, seja Jô, seja Menon, qualquer um que estiver criando, né, ou ajudando a criar no meio de rua, vai ter que me responsabilizar também se sofrer um acidente, provocar um acidente. Mordida de cachorro aqui já é muito comum, doutor. Aqui volta e meia tem denúncia aqui de pessoal aqui. E volta e meia quem anda de carro ainda vai, mas não sabe. Mas quem anda de moto aqui, tem canto aqui, tem como uma trincheira. Você passar, levanta os pés, porque é uns 5 de um lado, 5 do outro, botando pegada. Ou seja, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Lógico que não é bom para o município, não é bom para o gestor, lógico que vai mexer, mas não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Olha, bem rapidinho aqui, tem um ouvinte que não quis se identificar, ela disse, Josi, não queria me identificar, aqui na rua João Faustino tem 2 muros grandes, cheio de cabras, ovelhas, galinhas, cavalos, o mau cheiro quando chega é grande, fora o barulho que eles fazem com os donos, mas eles não estão nem aí. A outra morada é lá perto dos colégios Pedro Soares, lá tem. Essa questão aqui a gente já disse lá no início, né? Eu acho que você ligou o rádio agora. É a questão de essa questão de muros, né, doutor? Eu creio que não tem nada a ver com a Secretaria de Agricultura. Essa parte é a vigilância sanitária. Então você procure a vigilância sanitária. Inclusive, ontem nós tínhamos, essa semana a gente trazia denúncias de esgoto lá, né, até o Zé Neguinho já encaminhei a demanda para a Rihanna disse que... Porque eu vou dizer uma coisa, a vigilância de Santa Terezinha, ela trabalha bem, isso aí eu atesto e eu já comprovei, né, até às vezes tem uns comerciantes que não gostam, mas trabalha bem a vigilância. Então, minha filha, você tem que procurar a vigilância sanitária, porque ela não sabe, aí sim, ela vai fazer a visita em loco, né, doutor, e aí fazer os trâmites. Esse tema a gente já foi até debatido lá no começo, mas a gente agradece a sua participação e a sua interação. Mandar um abraço aqui para Lúcia e Geraldo na rua Alexandrina Maria de Lucena. Mandar um abraço aqui também para Gabriel Cambuim, o Biel da Barraca, né? Tá dizendo aqui que quer participar do sorteio. Muito bem. Fica à vontade. Ô, doutor, o senhor falava a questão desse período de adaptação ou de esclarecimento para a população. Qual é esse prazo até a corda esticar, como se diz? Ou seja, a partir de tal dia, vamos passar recolhendo e... Já foi avisado, já foi comunicado nos meios de comunicação? Como é que está isso? Eu conversava com o secretário Menon e aí nós entendemos que um prazo razoável para as pessoas se adequarem e nós podemos justificar dentro do processo seria dia 28 nós ingressarmos com o recolhimento dos animais. 28 de agosto. De agosto, exatamente, deste mês, porque o nosso prazo é início de setembro. Então, ou a gente presta conta ou nós seremos punidos por algo que não é de nossa responsabilidade. Então, terá o resto dessa semana e a próxima semana, 12 dias. Terá o resto dessa semana e toda a semana seguinte para se adequar. E entendo que a cidade é pequena
entendo que a questão financeira de todos, seja do criador, seja do comerciante, seja da mãe de família, do pai de família, é muito complicado, é muito apertado, e você tirar agora, nesse momento, um dinheiro para fazer um pequeno cercado, uma murada, ou ter que alugar um terreno. Mas, infelizmente, a realidade é essa. E só para dar uma fica à vontade. O Josi falou, o que é que acontece? Foi uma denúncia anônima, não é isso? A pessoa que denunciou, possivelmente, que ligou, que mandou a mensagem, que possivelmente vai estar nos ouvindo, o que é que acontece? A cidade pequena, não só Santa Terezinha, São José do Bonfim, Teixeira, Maturé... Sim, doutor, Princesa Isabel. Me permita só um pouquinho, a menina já mandou aqui, ela diz, já procurei a vigilância sanitária e eles disseram que nada pode fazer. Então é bom que o senhor faça o encaminhamento para que vá lá novamente nessas situações, para que agora de fato seja tomado sim as providências. Perfeitamente. Eu tenho me reunido diuturnamente com os servidores públicos da saúde, e esses últimos meses principalmente, e nós temos, seria a fala, nós temos como costume, nas cidades pequenas, principalmente, seja Santa Terezinha, seja Catingueira, seja Emas, seja São José do Bonfim, qualquer cidade pequena dessa vizinha, de tratar amigavelmente. José, anuncia lá na rádio, e aí você faz. Menon, eu estava precisando disso, e aí se faz. E infelizmente isso tem que começar a ser cortado, porque quando essa pessoa fala que foi na secretaria, ela não denunciou. Mas como assim não denunciei se eu fui lá? Não fez por escrito. Não há necessidade da pessoa efetivamente se identificar. Eu, Bruno Mota, advogado, CPF, RG do bairro tal. Não precisa isso. Mas eu posso pegar um pedaço de papel e colocar que no dia tal eu observei que na casa tal, vizinho a fulano, ou não sei quem, porque todo mundo tem um apelido, tem uma identificação. É Josley da rádio, Jordano do site, então todos nós temos uma identificação. É Chico Bezerra, vereador, então nós temos uma identificação. Coloca lá que é vizinha a casa de Josley, é vizinha a casa de Menon, que tem um muro, que tem vários animais, que esses animais exalam forte odor. Não precisa colocar as palavras bonitas, não precisa ser uma redação do Enem, mas nós precisamos que você coloque isso no papel e nos dê um direcionamento daquela denúncia. No final você pelo menos coloque a data e aí entregue isso lá, porque você fazendo isso, você vai receber um documento atestando que entregou o papel, vai ser mantido o sigilo, e aí nós podemos tomar providência. Porque, veja a questão jurídica, aqui a gente não está falando de prefeito de administração. Veja a questão jurídica. Jordão Bezerra, na casa dele, isso é um exemplo, obviamente, cria 50 porcos. Uma casa pequena, um muro pequeno, 50 porcos. Com toda a certeza do mundo, isso em algum tempo vai feder, e vai feder bastante, né? Então, eu passo lá na vigilância e digo, vai lá na casa de Jordão, porque ele está criando os porcos. A cidade é pequena, todo mundo se conhece, a vigilância sanitária ou a secretaria vai lá e diz, Jordão, nós identificamos aqui que você tem uns porcos, e por que você está me perseguindo? E por que você vem na minha porta? E o que é que você tem contra meus porcos? Eu sou um pai de família, eu sou trabalhador, eu tenho 2, 3 empregos, eu tenho minha família, eu sou honesto. Então cria-se essa dificuldade de fiscalização, porque esse não é o caminho correto. Então, olha, nós partimos de uma denúncia anônima, existe uma demanda quanto a isso, e se você se negar ou porventura não atender, e chegar ao ponto disso virar um problema jurídico, quando o juiz perguntar, mas foi na casa dele, por quê? Nós vamos apresentar um papel, embora que não esteja com a sua identificação, mas vai estar lá e o juiz vai manter o sigilo da denúncia e vai dar validade à fiscalização que o município realizou. Como, por exemplo, eu fazia uma reunião semana passada com o pessoal da saúde, todo o pessoal da saúde, e eles diziam, não, Bruno, vamos fazer assim, mude meu horário, é isso. Não, não é assim que funciona. Vocês vão ter que fazer um pedido por escrito, protocolar na Secretaria de Saúde, para nós darmos um parecer se vai ser atendido ou não. Não, mas aqui nunca foi feito assim. Mas, infelizmente, não é mais dessa forma. Infelizmente, não é mais dessa forma. Tem que ter algo minimamente escrito, minimamente fundamentado. Olha, 12h42, mandar um abraço para o Dedé Fragoso, o vereador Antônio de Nelson está na escuta, parabenizando o secretário Menon e o doutor Bruno, e dizendo sobre essa questão de animais, se a fiscalização for passando, amarrar animais, isso também
não vai surtir efeito, porque já teve cavalo que estava amarrado e aí se soltou e correu para a BR e terminou vitimando uma pessoa aqui de Santa Terezinha. Então, quer dizer, né, eu acho que deu para o senhor entender aí a questão do amarrar, né, que quando tiver animal amarrado não vai ser levado, só os animais soltos. Então tá feito aí, vereador Antônio, seu esclarecimento aqui. E a Joana Barros na rua José Bir, meu caro Jordão. Pois é, essa questão que o doutor falava de estar segurando na corda ou amarrado no toco e tal, e o animal, houve na época que questão de tiroteio de fogos e o animal soltou, realmente é perigoso. Deixando aqui já as considerações finais para o doutor esclarecer alguma coisa e reforçar essa questão dos esclarecimentos, essa determinação da Justiça, doutor Bruno Menon, que a partir do dia 28 vai ser dado esse prazo de 12 dias a partir de hoje está sendo anunciado na rádio, portanto a partir do dia 28 de agosto, daqui a 12 dias, né, porque para quem estiver irregular com o seu animal, tentar se regularizar ou então será recolhido a partir do início de setembro, não é isso, doutor? Exatamente. Jordão, eu queria aproveitar aqui esse minuto final do seu programa, como um programa participativo, inclusivo na comunidade, é quem traz a notícia, talvez seja um dos maiores meios que trazem a notícia, seja para a população da cidade, seja para a população rural. E aí eu entreguei aqui ao amigo José 2 documentos, porque esse é um exemplo claro. Não bastasse esse exemplo dos animais, este é um exemplo claro que o município tem que fazer coisas que ele não quer. O prefeito tem que tomar decisões que ele não quer. E assim, José, assim, Jordão, eu acredito, e eu falo isso como pessoa, que a grande maioria da população entende isso. Muita coisa é porque o prefeito quer, muita coisa é porque existe determinação judicial. Só que eu percebo que quando existe uma demanda, uma ordem que fere o seu direito, que você acredita ter o direito, aí você ataca o prefeito. E aqui eu não estou fazendo papel político, estou fazendo uma leitura jurídica do fato. Eu repassei aqui, Jordão, 2 documentos a José, eu vou pedir que ele faça a leitura e, por favor, me faça a leitura, José, do cabeçalho do documento, para nós sabermos de onde originou, porque isso aqui é um controle, determinação. Ele vai ler aqui de onde originou esse documento, é uma determinação de órgãos de fiscalização que diz que todo mundo da saúde agora tem que cumprir ponto eletrônico. Então, já existe ponto eletrônico instalado nos PSFs, no SAMU, e todos os funcionários da saúde de Santa Terezinha vai ter que bater ponto eletrônico. Aí quem está nos ouvindo diz, isso aí é perseguição, isso é porque estão querendo inventar, porque no município tal isso não existe. Nós estamos com 2 documentos aqui e eu vou pedir que você faça a leitura. Doutor, antes essa questão do ponto eletrônico, isso aí foi uma determinação de agora ou é igual a questão dos animais? Porque o senhor disse que teve essa questão lá em 2017, 2019 e aí veio cair agora na gestão de Arimatea. Essa questão do ponto eletrônico é de agora ou vem de lá de trás também, o senhor? Perfeitamente. Esse primeiro documento que você vai ler, ele é uma segunda notificação. Ok. Nós já tínhamos sido notificados. Aí eu não vou saber precisamente, mas a primeira notificação tem mais ou menos uns 10 meses. E aí nós, de toda forma, tentamos... Não vamos colocar a ponta agora, vamos dar uma segurada, vamos mais para frente. E aí chegou agora essa determinação que ou coloca ponto ou coloca. Nós já estamos com prazos estourados. Vamos ao documento. Né? Essa segunda determinação, ela é de agora. Ela é recente. Ela tem por volta de uma semana. Perfeito. E essa segunda determinação, esse segundo documento que você vai ler, eles nos deram o prazo de 10 dias. Perfeito, tem aqui, né? Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de Souza, Paraíba. Ofício 381, 2023, a excelência, o senhor prefeito Arimatea Cambuí, né? Aqui está dizendo que ele... Assunto, reiteração do ofício 255 de 2023, Ministério Público Federal... senhor prefeito, Ministério Público Federal, pelo Procurador da República, subscrito no uso de suas atribuições constitucionais e legais, requisita que informe se implementado o sistema de controle biométrico de frequência dos servidores vinculados ao SUS no município, devendo encaminhar cópias dos registros de frequência relativos dos últimos 3 meses. Saliente-se que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto de exceção de sigilo das informações requisitadas, implicando
sua falta injustificada ou retardamento indevido na responsabilidade de quem lhe deu causa. Aí tem os artigos aqui, né? Notadamente pelo crime previsto no artigo 10 da Lei 7.347 de 85. Informe que o envio deve se dar em meio eletrônico, conforme a portaria do Ministério Público, né? 1203 de 2018. Pode pular essa parte? Porque vai ser questão... Ok. Aí aqui embaixo é Anderson Danilo Pereira de Lima, procurador da República, né? E tem o outro aqui. Ministério Público da Paraíba, Promotoria de Justiça de Patos, ofício 162, né? Ofício 162, de 26 de julho de 2023. Aí tem aqui, vamos logo aqui pro texto, né? O Ministério Público da Paraíba, por meio do promotor de justiça, ao final assinado, no uso das suas atribuições legais e com base no que dispõe nos artigos 129, né, da Constituição Federal, tal, tem os artigos incisos aqui, vem requisitar pessoalmente a Vossa Excelência, no prazo de até 10 dias úteis, apresente manifestação escrita sobre o acatamento ou não da recomendação anexa, procedendo-se, em caso positivo, a demonstração documental, a opção realizada dos respectivos efeitos. Adverte-se, desde logo que caso não esteja atendida a recomendação do Ministério Público da Paraíba, tomará as medidas judiciais necessárias para assegurar o seu fiel cumprimento, restando evidenciada também a ocorrência de má-fé por parte das autoridades públicas de quem a mesma é dirigida, o que determinará sua respectiva responsabilização no âmbito civil. Aí tem as leis aqui, o código, Eduardo Luiz Cavalcante, né, o 8º promotor de Justiça. E ainda segue, né? Resolve recomendar ao município de Santa Terezinha, especificamente aos agentes públicos com poder de direção, chefia e assessoramento, no caso, prefeito, secretário municipal de saúde, gerentes e coordenadores e etc. de Santa Terezinha, que tendo em vista as disposições acima mencionadas, adotem providências administrativas imediatas no âmbito do Sistema Único de Saúde, no sentido de determinar e fiscalizar o cumprimento da jornada integral de trabalho a seus respectivos profissionais de saúde, de modo a fomentar a eficaz prestação do serviço público, além de tomar as providências administrativas necessárias em face daqueles que descumprirem. Tá aqui, então, é um documento público. Eu fiz a questão de pedir que você lesse esse documento para não dizer assim, não, o advogado fez um documento qualquer e levou e está dizendo aí, a gente tem que acreditar. Eu fiz questão de você ler esse documento. São documentos públicos, não tem um problema nenhum em deixar uma cópia aqui, e até vou pedir depois conversar com você, Jordan, para a gente tentar fazer uma matéria e divulgar isso no site, porque por vezes é entendido que é um desejo do prefeito, né? E aí eu vou deixar... Nós estamos com o tempo estourado? Não, pode. Então, eu vou deixar um caso aqui, que é do município de Santa Terezinha, que chegou até a minha pessoa. Eu até peço desculpas porque não houve autorização, mas eu entendo que não há problema quanto a isso. Uma pessoa aqui, que é integrante do SAMU, ela é técnica de enfermagem do SAMU e ela faz a higienização do instrumental, certo? E aí ela falava comigo após a reunião, olha, Bruno, eu estou fazendo faculdade de Direito, já estou nos últimos períodos e eu preciso estagiar. E aí o meu estágio é à tarde, eu não tenho como vir trabalhar e o estágio é à tarde. Como que a gente vai fazer para eu cumprir minha carga horária do concurso, ela 30 horas, e eu preciso estagiar? Eu digo, olha, eu preciso que você me faça isso formal. Eu preciso que você me entregue um documento solicitando. E eu preciso que você me entregue, por exemplo, a sua matrícula junto à escola, à faculdade. Eu preciso que você me entregue a carga horária, o que diga que tal dia e tal hora você vai realizar uma atividade prática, que é no turno da tarde, e você não pode faltar, porque assim você vai ser reprovada. Faça isso por meio de um documento simples. Protocole isso na saúde que nós vamos dar um parecer. E aí ela fez esse documento, extremamente simples, com palavras simples, nada de palavra bonita, nada de arrudeio, protocolou na saúde, a saúde nos mandou, nós analisamos e nós vamos deferir o documento, porque existe previsão legal para isso. Porque o que eu quero que a população entenda é que não é uma vontade do prefeito. O amigo Joseli leu o documento e aqui a todo momento diz, se não for cumprida vai ser entendida a má-fé do município. Se não for cumprida, a secretária e o prefeito vão responder. Então, isso são situações delicadas, isso são situações que não é desejável, mas são situações que nós temos que cumprir. E por que você está falando de ponto eletrônico de uma coisa que era de animal? Porque, da igual forma, a coleta dos animais não é um desejo do município, não é um desejo do prefeito. Mas nós temos que fazer com seriedade, temos que fazer com agilidade e rapidez, porque se assim nós não fizermos, o prefeito vai ser responsabilizado. Como se assim nós não colocarmos
todos os funcionários da saúde para bater o ponto eletrônico, nós seremos responsabilizados. E só para finalizar essa fala, existe uma demanda dos agentes de edemia que eles têm documentação do sindicato e tem uma determinação judicial de 2015 que diz que ele não é para bater ponto eletrônico. E também vieram com essa indagação. Eu digo, olha, eu não determino nada. Protocole o pedido junto à Secretaria de Saúde e nós vamos analisar. Assim eles fizeram. A secretária de Saúde me ligava hoje de manhã e dizia, olha, lembra do caso do pessoal dos agentes de edemia? Lembro sim. Eles protocolaram aqui 2 documentos. Eles protocolaram a ordem judicial de uma ação de 2015, transitada em julgado, que o juiz dizia que não era para bater ponto eletrônico, e trouxeram um documento do sindicato. Eu não decido, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da lei. Eu vou pegar, neste caso específico, essa documentação, porque é uma documentação antiga de 2015, e vou remeter ao Ministério Público Federal. E vou dizer, olha, vocês dizem que é para cumprir ponto. Esse pessoal, essa categoria, tem uma determinação judicial de 2015 que diz que não é para cumprir ponto. O que é que nós vamos fazer? E aí eles vão mandar uma decisão. Se eles disserem vai ter que cumprir ponto, nós vamos atrás de cumprir ponto. Se eles disserem não é para cumprir ponto, não vai se cumprir ponto, entende? Mas nós temos que fazer tudo por meio de papel, de documento. O prefeito não pode estar decidindo, exigindo amigavelmente. Aquela historinha de bater nas costas, dizer, olha, eu vou ter que viajar esse final de semana, um dia de folga mais cedo, bater nas costas, não pode ir. Isso não existe mais. Se isso algum dia existiu, não é mais para existir, não pode mais existir. Olha, muita gente participando, e mais uma vez eu peço desculpas, porque eu queria ler todos os comentários aqui. Mandar um abraço aqui para Solânio Cambuim. Ele está fazendo uma pergunta, doutor, sobre a questão. Pergunte aí a questão do matadouro, eu acho que é a construção, mas aí eu vou deixar o espaço aberto ao secretário de Agricultura, o Damião, né, o Menon, para ficar à vontade de falar aí sobre essa questão. Solânio Cambuim, meu amigo Menon. Rapaz, sobre a questão do matadouro, a gente não... Eu acho que só o prefeito que deve saber e quando vai ser e começar a construir o matador. Mas eu tenho certeza que por enquanto eu acho que não tem condições. Ele estava procurando uma parceria com outros municípios para ver se construía, mas eu não tô, por enquanto eu não estou sabendo dessa construção por enquanto. Pega nessa deixa do... Você vê o que é a justiça, né? A justiça determinou, por irregularidades, destruir, derrubar o matadouro, que existia várias irregularidades. A justiça determinou, foi a justiça que mandou. E aí, a pergunta é bom levantar esse debate, porque, embora a hora avançada, mas para pontuar aqui, para não deixar em aberto. E agora, você que eu sou machante, José é machante, e a gente mata de que forma? Qual é o controle? Qual é o controle da vigilância? Como é que vai ter esse controle? O matador não, era um lugar fixo, que se estando organizado, se estando bacaninha, era muito mais fácil de fiscalizar do que ter 10 machantes no município. Como é que, se alguém mata no sítio, se alguém mata não sei aonde, como é que vai ter esse controle? Aí, ó. E por mais, me perdoe a pois não. Mas por mais que o matadouro não atendesse os requisitos, não fosse o melhor matadouro possível, mas é como você está afirmando, é melhor concentrar todo o abate dos animais em um matadouro do que cada um matar da forma que entende ser conveniente, né? Mas aí, infelizmente, nós... Com esse controle da carne, que carne a gente está consumindo? É uma pergunta que não quer calar, né? E aí é interessante, ainda pegando essa deixa da sua fala, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, desde a pandemia, determinou que todos os municípios do Estado da Paraíba não contratem ninguém. Não contratem. E como que nós vamos resolver esse problema dos animais do município de Santa Terezinha se a gente não pode contratar? Como que nós vamos locar carro? Como que nós vamos contratar laçadores? Então é isso, é um problema gigantesco. Mas nós, infelizmente, temos que inventar a roda enquanto o carro anda. Se a gente parar para discutir se pode ou não contratar, possa ser que o município venha a ser punido. Então, na dúvida de não contratar ou contratar, nós vamos contratar o menos possível, porque temos uma determinação que diz que é para cumprir. Uma fiscalização, nós vamos justificar essa contratação, que não era para existir, com o documento que determina que contrate, né? É um diálogo, é uma conversa que não tem muito sentido, mas infelizmente é dessa forma. Pois é, 12 horas e 57 minutos, caminhando ao final
dessa entrevista com o doutor Bruno e o Menon sobre a questão dos animais, né? Os animais, fazendo um resumão aqui bem rápido, os animais cães e gatos serão destinados a um local, quando foram apreendidos serão levados para este local, né? Depois, os animais suínos, cabras, bodes, cavalos, jumentos, bois, vacas, que estarão na rua, veja bem, que estarão na rua, serão recolhidos até o município de Patos. O proprietário que for recolher pagará uma multa de R$ 391 por cabeça. Se for 2 animais que você for soltar, 391 2 vezes, você vai ter que pagar e ainda vai estar sujeito a um processo. Então, meu povo, é o que eu digo, é questão de conscientização, é questão de bom senso, isso não tem nada a ver com o prefeito, isso aí eu sou consciente, Jordão, eu creio que você que está nos ouvindo também é consciente, é uma determinação do Ministério Público, algo que era para ser resolvido antes, não foi, e agora tem que se resolver, e lembre-se, que se você estiver pensando que é o prefeito, quem vai se ferrar é você, por quê? Falando no linguagem bem popular, porque você tem um boi hoje vale dinheiro, um boi gordo. Aí o boi é pego, a vaca leiteira é pega. Você vai pagar aí R$ 391 ou vai perder, porque se você for lá vai pegar um processo. Então assim, quem vai sair no prejuízo com certeza é o criador, que está errado. Você está errado, meu amigo. Infelizmente, fico com raiva não, mas você está errado, porque se você quer criar, vá para o sítio, arrende um pedaço de terra, né, 1 hectare, meio hectare, arrenda e vá criar. Agora também isso existe porque é o seguinte, nas cidades pequenas, eu vou falar de Santa Terezinha, que a gente mora aqui, isso existe porque é o seguinte, o cara começa, né, Menor? Começa aí, Jordão tá, eu vou, aí Menor vai, aí cria uma bola de neve. A partir do momento que pegar o primeiro, aí os outros começam a temer, aí começam a organizar. É simples assim. Satisfeito, Jordão? Satisfeito de deixar aqui uma questão das considerações finais e emendar só uma duvidazinha, doutor, ou Menor, você já emenda nas considerações finais. Em relação, por exemplo, suponhamos que um animal meu foi pego, vou dar sempre exemplo para o pessoal entender melhor. Mas que eu não reconheço que seja meu, aquele negócio que o Menor falou, quando um carro bate uma BR num animal, tem um ferro lá, suponhamos que tem JB, Jordão Bezerra, mas eu digo, não, é de José Barbosa, mas não é de Jordão Bezerra, posso, né? Enfim, ninguém reconhece. Por exemplo, foi apreendido um animal, um cachorro lá, e levado para Patos. Se ninguém foi atrás, ninguém recolheu, como é que será destinado, como é que vai resolver esse pepino? Jordão, que vai ser, esses animais vão ser leiloados. Que lá tem despesa. A gente até que na boa, conversando, foi, e ele já foi perguntando sobre a despesa. A gente não sabe aí o tempo que esses animais podem passar lá, mas é pouco tempo. Com pouco tempo será leiloado os animais, no caso de porco. O certo seria abater. Não, cachorro não vai, cachorro ficar aqui em Santa Terezinha. O certo seria abater, né? Para ir para as escolas. Teve um prefeito da Paraíba que quis fazer isso, quase ia ser excomungado daí. Para a questão de abater animais que servem de alimentação, é uma outra dinâmica, né? Teria que ter todo um aparato que talvez para o município não compense. É melhor comprar o quilo de carne do que abater, porque talvez fique 5, 6, 7, 8 vezes mais caro. Ô Menor, a gente já ia encerrar aqui, mas quem manda aqui na gente é o ouvinte, e o ouvinte tem vez. Tem 2 perguntinhas aqui sobre esse tema. A Cláudia, lá do sítio São Gonçalo, está dizendo, essa carne que a gente consome em Santa Terezinha, ela está sendo abatida aonde? Ela pergunta por que não tem matadouro, né? E o Nego de Moisés está emendando aqui, para a gente fazer essas 2 últimas. Eu mato meus animais no sítio onde eu compro. Qual a segurança que eu tenho ao transitar com essa carne? Ainda bem que a população me reconhece e sabe que eu não abato animais sem ser bom. Aí tá perguntando a segurança de lá abater em um lugar e vir a fiscalização não pegar. Aí eu fica a critério do doutor ou do Menor para responder essas 2 questões. Sobre o que o Jordão acabou de falar. Foi derrubado o matador e os animais, quase todo mundo que abate animais hoje, eles abatem compra. Inclusive, o ano passado, eu passei em todos os matadores. Eles assumiram a responsabilidade, que é proibir matar esses animais. Mas, e onde é que eles vão fazer isso? Ir para Passo, voltar? Hoje a responsabilidade é de quem mata os animais. Inclusive, fora de recente, todos assinaram um documento sabendo do risco. Muito bem, Joda.
Doutor Bruno, agradecer a atenção, novamente pedir escusas pelo desencontro de horários, né? Nós tínhamos marcado desde a semana passada, mas... Inclusive, doutor, o povo é que tava cobrando, viu? O povo mandava dizer, cadê o doutor? Deixei de ir pro trabalho hoje, porque deixei para chegar mais tarde no trabalho hoje. Aí o povo chega naquela carga e meu Deus, eu tenho que dizer ao povo que foi uma correria aqui, porque o povo realmente parou naquele dia para vir, para escutar, porque é um tema pertinente e importante da população, né? E por isso que pela segunda oportunidade eu peço desculpas à população, peço desculpa a vocês que integram a rádio, porque eu sei que compromisso combinado, compromisso marcado, agendado, tem que ser cumprido. Mas infelizmente foi algo que fugiu do meu controle e infelizmente eu não pude vir participar. Vocês bem sabem que eu sou parceiro da rádio ou de qualquer outra, que precisar eu estou à disposição a qualquer dia, a qualquer hora. Só que infelizmente foi uma situação que nos fugiu ao controle. E aí queria deixar meu muito obrigado, a atenção de todos, a participação de toda a população, de todos os ouvintes, dos que nos acompanham pela internet, agradecer a atenção de José Jordan, sempre muito bem recebido, e dizer que estou à disposição. E aí, para findar minhas palavras, eu queria fechar essa parceria aqui com o site, com o blog Jordan Bezerra, e eu transmitir essa documentação para nós podermos gerar um material informativo, ser publicado no seu site, para todos terem acesso à documentação. E aí, neste primeiro momento, nós poderíamos fazer desta dos animais, e aí, quando eu me inteirar aqui de toda a documentação dessas do ponto eletrônico de todos os agentes de saúde ligados ao município de Santa Terezinha, nós também podemos fazer essa divulgação, e nada impede de marcarmos um dia, um horário, para virmos conversar sobre o ponto eletrônico. Fica a seu critério também, viu? Diga o dia que a gente faz esse debate. Menon, suas considerações finais, fica à vontade. Quero agradecer a vocês, a José, a Jordan, pela oportunidade e todos os ouvintes que nos ouviram. E peço desculpa por mais uma vez. Obrigado a vocês todos.